E aí, cambada? Esse é o podcast do Rei Grifo. Nossa expedição era a primeira a adentrar a Área X em mais de 2 anos, e grande parte dos equipamentos deixados pelos nossos predecessores tinham enferrujado. As barracas e cabanas onde se abrigaram não passavam de cascas vazias. Correndo os olhos ao longo daquela paisagem intocada, não acredito que qualquer uma de nós já pudesse perceber a ameaça. Eu sou Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo. Eu sou a Thaís Prioli. E hoje a gente tá aqui pra falar do Aniquilação, do Jeff Vandermeer. Aniquilação, ele é o livro número 1 da trilogia Comando Sul. Ele é um livrinho bem curto, 197 páginas na edição brasileira. Ele foi lançado aqui no Brasil pela Intrínseca. E originalmente, ele é um livro recente também, na verdade, né? Foi lançado em 2014 nos Estados Unidos e também em 2014 aqui pela Intrínseca. Isso. Jeff Vandermeer, ele é conhecido por ele ser o principal membro, talvez, sei lá, da Clake's World Magazine, que é uma revista de ficção científica e fantasia e tudo mais, publica contos, etc. Inclusive, a gente conhece o Fábio Fernandes, ele é slush reader, né? Ele lê coisas que são enviadas para a Clake's World. E o Jeff Vandermeer, ele é muito conhecido nos círculos de fantasia por causa disso. Ele também ele fez o Wonder Book, que é um livro excelente sobre fantasia, e ele é conhecido pelo estilo de escrita que o pessoal chama de New Weird, que é o novo estranho, digamos assim. Uma coisa que não se encaixa exatamente com ficção científica nem nada, é só esquisito, mas absolutamente divertido. Esse livro foi adaptado e vai sair agora no dia 22 de fevereiro, adaptação na Netflix aqui no Brasil. Aqui no Brasil não vai sair nos cinemas, então ainda dá tempo de ler o livro antes do filme e poder reclamar bastante da adaptação, daquilo que a gente gosta. A gente não viu a adaptação ainda, a gente sabe que é estrelada pela Natalie Portman. A gente sabe também que é dirigido pelo Alex Garland, que é o diretor do Ex Machina e Extermine e diversas outras coisas. Ele é um cara muito talentoso. Por enquanto, pelas resenhas que saíram, falaram que o filme é bom. Então a gente tá torcendo pra que seja mesmo. O livro ele ganhou o Nebula e também o Shirley Jackson Award no ano de 2014. A Shirley Jackson, pra quem não sabe, ela é grande inspiração pra autores de terror e ficção científica no geral, como Stephen King e até o Jeff Vandermeer. Sim. Ela é escritora de tem um livro mais conhecido dela, acho que é o Sempre Vivemos no Castelo, né? Não, Sempre Vivemos no Castelo é um que a gente tem, eu acho que não é o mais conhecido. Eu achei que era. Não, eu não lembro o nome do mais conhecido, mas esse é um que foi lançado recentemente, uma versão capa dura bem bonita. Então, vamos fazer um resumo, mas aí a gente vai fazer um resumo bem sintético, porque esse livro é difícil não dar spoiler. Então vai ser bem por cima. Falei. Esse é um livro que tá contando a expedição pra Área X. A gente em nenhum momento sabe o nome das personagens, a gente sabe que é uma psicóloga, uma bióloga, uma antropóloga e uma topógrafa. E é a 12ª expedição, sendo que a 11ª a gente sabe que o pessoal morreu de câncer. É o que tá na lombada do livro. Tá. Por enquanto. E aí elas adentram a Área X e aí é toda a experiência delas nessa área, o que elas vão explorar. Isso. A Área X fica na Terra. Ela é uma área, aparentemente, dos Estados Unidos, que o governo isolou. Sim. Ela é conhecida por ter fenômenos ambientais estranhos. E as pessoas não têm muitas informações dela. Apesar de já ter vários grupos que foram explorar, eles ainda não têm muitas informações. Ela é um local difícil de colher informações. E a gente vai descobrir por quê ao longo do livro. Que é um livro com bastante mistério. Você gostou? Olha, Thaís, eu gostei pra caramba desse livro. Eu vou te falar que eu fiquei surpreso, assim, pelo tamanho do livro. Ele me deu uma sensação de Ursula Le Guin, que é um livro, assim, pequeno. É uma novela, né? Uma novela que passa tanta coisa, assim, tem muita coisa acontecendo. A atmosfera de mistério é pesado, não só de mistério, mas de paranoia. Sim. Porque a gente acompanha... A gente tá lendo como se fosse o diário da bióloga, que é um dos membros da expedição. E ela tem uma aura de paranoia, assim, porque ela tá desconfiando não só do local, do ambiente, mas do grupo. De quem enviou ela também. De todo mundo. É muito, muito, muito enrolado, assim. Assim, muito enrolado... Não é enrolado, é muito misterioso. É muito, muito, muito misterioso, sabe? Sim. Então, é super complexo, mas é muito legal, eu gostei. E você tá ansioso pelos próximos? Eu quero ler o 2º e o 3º logo.
Eu também gostei bastante. Eu não sou de ler livros assim muito porque eu sou bem medrosa, mas esse foi um livro assim, eu não senti medo, mas é um livro que você fica preso o tempo todo. É um livro pra você ler em uma tarde. Eu só não li em uma tarde porque eu fui lendo em vários intervalos que eu tinha tempo, mas com certeza se eu tivesse uma tarde livre, eu não pararia de ler o livro. Na verdade você tava fazendo um curso, né? E entre uma aula e outra, você lia algumas páginas. É um livro em primeira pessoa, como o Gustavo falou, é baseado no Diário da bióloga e é bem imersivo. Ela, né? Tipo, falando da personagem, né? Mas o Jeff Vandermeer, ele consegue criar bem essa atmosfera do medo e da paranoia através das palavras dela. Tanto que eu comecei a pensar assim, nossa, todos os livros desse estilo devia ser em primeira pessoa. Sim, e uma coisa que eu li alguns contos do Lovecraft e eu fiquei com aquela ideia, nossa, parece muito um conto do Lovecraft também. Por quê? Não sei, essa imersão que você tem no personagem, essa... E ele escreve sempre em primeira pessoa. E alguns pontos que a gente vai discutir também na parte com spoilers, que é o que você falou da paranoia. Então, se você gosta de Lovecraft, provavelmente, não vou falar assim com certeza, mas você vai gostar desse livro. Vamos para a parte com spoilers? Sim. Eu queria começar com uma pergunta. Você gostou da bióloga? Gostei, por quê? Não, é que eu tenho a impressão que você não gosta muito de personagem introspectivo. Mas eu gostei bastante dela. Ah, é? Então, eu gostei bastante dela porque ela tem uma coisa que... Ela é curiosa, mas ela não é idiota. Então, eu acho que é uma característica muito difícil de você equilibrar, que é o personagem que ele é curioso, mas que ele não vai se arriscar à toa, sabe? Ela tá fazendo as coisas com cuidado, com parcimônia, e ao mesmo tempo, ela quer descobrir as coisas, assim. Mas vamos fazer aquilo que a gente tá fazendo nos últimos episódios? Vamos fazer parte de spoilers em pouco tempo? Você quer fazer isso? Tudo? Tudo. Vamos lá. Ela é enviada para a área X, tem os 4 membros, é a psicóloga, a bióloga, a topógrafa e a antropóloga. Também tinha a linguista, mas ela não chegou a passar da fronteira, porque ela fala que eles passam por um condicionamento estranho que a linguista acabou desistindo. Eles fazem um condicionamento extremamente específico, esquisito, tanto que elas não podem usar nomes próprios, elas não podem se chamar pelo nome. A bióloga chama a topógrafa de topógrafa, ela não sabe o nome dela, ela chama a psicóloga de psicóloga e assim por diante. Eu sei que o condicionamento que eles fazem envolve hipnose, tanto que a psicóloga hipnotiza elas várias vezes ao longo da história. E ela descobre que ela tem várias travas psicológicas por causa da hipnose. E ela vai descobrindo ao longo da história. Elas entram na área X, elas chegam perto de um local que eles chamam de a torre. Como é que era? Eles chamam de o túnel e ela fica que é a torre. A torre. Ela não consegue falar que é o túnel, é a torre pra ela. Então. Ela vê como uma torre, mas a psicóloga acha estranho, fica falando, não, é o túnel, sabe? É uma área, é como se fosse uma construção. Dentro desse local estranho, ela é contaminada por um negócio, por um esporo. Esse esporo faz com que ela quebre o condicionamento da hipnose, e aí ela começa a ver as coisas mais claramente. Sim. Aí eles voltam pro acampamento, aí a antropóloga some na noite, e quando ela questiona a psicóloga, ela acha uma coisa meio estranha, e a topógrafa descem de novo na torre, ou túnel, como você preferir. Elas encontram o corpo da antropóloga. Quando elas sobem de novo, a psicóloga não tá mais lá. Elas voltam pro acampamento. No dia seguinte, ela vai sozinha até o farol, que era outro ponto que elas conheciam do mapa. Ela encontra vários diários lá. Sim. De várias expedições. Encontra a psicóloga quase morrendo. Pergunta várias informações pra ela. Ela não dá muita informação, mas ela pega o diário, volta. A topógrafa tenta matar ela. Embosca ela, né? Sim, que ela fala que a antropóloga voltou e não era uma humana, daí ela tava achando que ela também. Aí ela mata a topógrafa. Depois ela viaja novamente pro farol. Sim. E depois, num novo retorno, ela é perseguida por aquela criatura no túnel. Sim, aí depois ela volta pro túnel. Aí no túnel ela encontra o rastejador. Aí ela meio que é submersa. Ela acha que encontrou o portal, que é no fim do túnel, que seria a volta, mas aí ela volta e tenta encontrar o marido dela, que é da expedição anterior, que ela desconfia que ele não morreu. Porque assim, a história também é entrecortada por momentos dela conversando com o marido no passado. E momentos dela encontrando o marido dela pós-expedição. O marido dela teria saído da expedição, ido pra casa deles por conta própria. E aí ela recebeu ele, etc. Só que ele tava super esquisito. Depois ela acaba descobrindo que na verdade não era o marido dela, era uma espécie de cópia que alguma coisa da área X fez, né? É, aquela coisa, a gente ainda não sabe também, né? Pois é, né? O primeiro livro ele não revela tudo. Não. Ela descobre algumas coisas só. A área X, ela é uma área de uma espécie de evolução biológica bizarra. Tem criaturas novas, botânica nova. O rastejador, ele é uma espécie de super criatura
Ela fala que é um ser. Ela não sabe muito bem o que é, mas... É que ela fica tão hipnotizada, abalada, né? ela fica tão abalada quando ela tá perto dele, porque ele tem uma atmosfera que abala as pessoas, né? Tipo, quando você chega perto dele, você fica ofuscado, você tem um monte de problema. Tanto que a antropóloga, ela desapareceu, ela ficou zoada depois que ela foi colher uma parte do rastejador, lembra? Ficou zoada. Lembra que a psicóloga obrigou ela a ir colher um pedaço do rastejador? Ah, sim, mas isso foi à noite. Sim, mas aí logo em seguida depois ela some. Que elas encontram até o corpo dela no dia seguinte. Sim, então. Mas ela conseguiu colher um negócio do rastejador, uma amostra. O aniquilação é a palavra que a psicóloga falaria. Isso, a palavra-chave é uma... Pra elas... Se suicidar. Se suicidar. Exatamente. Tanto que ela fica gritando aniquilação, aniquilação várias vezes, né? Quando ela tá morrendo na praia. E não consegue. A psicóloga claramente é a líder do grupo e ela tava manipulando elas por diversos motivos. A situação que eu vejo é assim, a psicóloga que recebeu a missão verdadeira e ela tinha que usar de qualquer meio pra conseguir cumprir essa missão, mesmo que fosse a morte dos outros membros do grupo. Sim, mas a gente não descobre qual é essa missão verdadeira, pelo menos no primeiro livro. Tanto que assim, eu acho que a antropóloga morre no segundo dia e a psicóloga no terceiro. Aí no quarto dia já morre a topógrafa. Praticamente é isso, né? E ela fica sozinha o resto do tempo. E ela pega o diário da psicóloga, não tem muita informação. Ela não deixou quase nada, né? Outra coisa relevante que eu acho, ela acha o diário do marido dela na torre. Sim, e não só isso. Ela acha muitos diários. Ela fala assim, não é possível que foram só 11 expedições antes dessa. Exatamente. Ela descobre que, na verdade, tiveram muitas expedições. Sim. E que eles falam que foram 12 só pra não ter o fator medo também, né? O marido dela tem uma parte interessante que no diário dele, ele fala que ele viu uma ilha lá perto, que ele vai tentar ir pra lá, nem que fosse a nado. E eu desconfiei tanto que no fim que ela ia tentar ir pra lá pra ver se encontrava ele. Não, mas ela fala. Ela começa a seguir a costa. Eu não sei se ela vai pra ilha. Ela fala que vai tentar ir pro norte, se eu não me engano. Sei. Que é pra onde ele foi. Então beleza. E engraçado que ele fala assim, o marido dela, quando ele foi pro norte, ele levou 7 dias. Mas pra voltar, ele levou 4. Quase metade do tempo. Que tem umas alterações bizarras dentro da área X, né? Topografia, as criaturas. Dá a entender que existe até uma distorção de espaço e de tempo lá dentro, na verdade, né? E tem uma hora que, quando ela tá falando com a psicóloga, que é muita coisa de conspiração ali. Que a psicóloga fala assim, mas você viveu essa vida mesmo que você acha que você viveu? Que é, lá fora, né? Você fica pensando, será que realmente era o marido dela? Será que ela realmente é isso tudo que ela imaginou que ela era? Então é um livro que te dá diversas aberturas de conspirações ali. Não, é verdade. Será que o mundo é do jeito que ela imaginava mesmo que era? Eu comecei a ficar abalado lendo essas coisas, assim, tipo, quando ela começa a ficar duvidando do que tava acontecendo. E eu fiquei extremamente triste também com a história que ela fala que ela foi pra expedição, mas não foi por causa do marido. Ela é uma personagem, ela não gosta de sociedade. Nossa, mas ela é introspectiva num nível, assim, parece autismo, Thaís. Ela é bem introspectiva. Tipo, porque tanto esse negócio do marido dela sumir, e ela fala que ela não ligava. Quando ela vai pra expedição, ela vai por curiosidade científica, porque o que importa pra ela é biologia, é ciências. Tanto que ela fala assim, é só uma coincidência que meu marido foi o cara que sumiu na última expedição, sabe? Tipo, praticamente. Tem algumas partes que eu acho que talvez ela também foi por isso, não só pela ciência. Não, mas no fim ela fala, eu gostaria de falar que eu fui por causa dele, mas Sim. Não. E tem uma parte do livro que é bem interessante, que ela tá lembrando da vida dela, que ela fica falando assim, será que eu vou me tornar aquela bióloga louca, tal, que fica falando sozinha, que fica... E ela fala assim, numa hora durante a área X, eu me tornei essa bióloga. É, verdade. Nossa, é terrível. Só que assim, sei lá, o destino... Eu preferia que eles tivessem sido comidos por um monstro, porque o destino deles é muito bizarro no fim, sabe? O fato deles não contarem, afinal, o que é a área X e o que vai acontecer com eles é angustiante pra mim, sabe? A falta de informação é... E um ponto que eu achei interessante da bióloga é que em nenhum momento ela tá preocupada em morrer, né? Ela é muito curiosa. Ela é cautelosa, ela não quer morrer. Sim, mas ela não tem medo. É verdade. Nossa, aquela parte que ela corre do bicho no pântano me cagaria. Com certeza. Uma frase que ela fala assim: uma pessoa pode decidir desperdiçar seu tempo preocupando-se com uma morte que talvez não aconteça, ou se concentrar nas coisas que ainda lhe restam.
E isso é uma boa definição dela. Sim, aquela parte, eu falei que ela corre do bicho do pântano. Na segunda noite que elas estão lá, que elas bebem, que a psicóloga dá cerveja pra elas, ela deixa elas tomarem uma cerveja pra dar uma suavizada, né, tal. Elas ficam bêbadas. Na primeira noite eles tinham ouvido o bicho que chorava no pântano, o bicho chorava gritando. E aí na noite seguinte eles ouviram de novo, aí elas começaram a imitar ele, tipo, em voz alta. E aí ele devolvia, tipo, de um jeito irritado, sabe? Sim. E eu ficava assim, para com isso, pelo amor de Deus. Se eu tivesse lá, eu ia ser tipo aquela pessoa assim, cala a boca, cala a boca. Pelo amor, para com isso. Eu acho que a parte mais tensa não é nem com o rastejador, é com o bicho do pântano. Sim, provavelmente. Do livro. Sim, é verdade. O rastejador, ele é uma criatura bizarra com a cabeça de pessoa, né? É, com o cara do farol. Que dá a entender que era a pessoa que tava lá quando começou a expansão da Área X. Que a gente não sabe o que é a Área X, se é uma abertura pra um portal pra outra dimensão, se é uma coisa que caiu do céu e tá alterando tudo. A gente só sabe, pelo que a psicóloga fala pra ela, é que ele tá avançando cada dia mais. Sim, essa área se expande, né? Tá aumentando. E ela começou a partir do farol. E ela encontra um diário que os caras falam que eles eram atacados à noite e eles faziam barricadas no farol. Isso. Essa parte eu acho bem legal também. Tem muita parte boa. Não, o livro inteiro é muito bom. Não tem uma parte que eu falo assim, nossa, podia cortar essa parte do livro. É que o livro é tão curtinho, como é que você vai cortar qualquer parte dele? Não tem como. E no fim ela encontra o rastejador. Ele revela grandes coisas pra ela ou não? Não acho, não. Mas ela meio que sobrevive ao encontro com ele, né? Sim, eu acho que o rastejador gostou dela, né? É estranho, né? É que ela foi infectada com aquele negócio lá no primeiro dia. Sim. Alterou. E alterou meio que o metabolismo dela. Ela até começa a brilhar de um verde fluorescente. É, verdade. E uma coisa que eu achei muito legal. Tem uma parte do livro que ela fala assim: olha, na verdade, eu não contei tudo aqui pra você. Tem umas coisas que eu omiti pra você criar um pouco de empatia aqui comigo. Você lembra disso? Então, tanto que eu acho que por isso que a topógrafa tenta matar ela. Tipo, eu acho que ela tá bem zoada. Então, ela faz isso depois que ela mata a topógrafa. Então. Eu acho que ela tá bem estranha. Tipo, a topógrafa, ela já tá meio virando monstro. E a topógrafa tenta matar ela porque ela tá virando um monstro, sabe? A topógrafa A topógrafa é a heroína de ação. Sim, ela é ex-militar, a topógrafa. Ela fala assim, deve estar bem claro a esta altura que não sou muito boa em contar às pessoas algumas coisas que elas se sentem no direito de saber. E neste relato, até agora, deixei de mencionar alguns detalhes sobre o brilho. E o motivo é, mais uma vez, a esperança de que a opinião inicial de qualquer leitor, ao julgar a minha objetividade, não seja influenciada por esses detalhes. Tentei compensar isso, revelando mais informações pessoais do que eu faria em outras circunstâncias, em parte pela relevância delas quanto à natureza da Área X. Ou seja, ela tá tentando te ganhar. Eu achei isso uma coisa muito interessante. Ela é o narrador não confiável que acaba revelando que não é um narrador confiável, né? Sim. Então, ela conta que... Ela fala assim, é quase como se eu entendesse porque a topógrafa tá tentando me matar. E ela, em nenhum momento, ela não gosta muito da topógrafa no início. Ela fala assim, ela não é uma pessoa curiosa. Ela não queria descer no túnel. Sim. Na torre, né? Na verdade, ela chama de torre. Ela é muito prática, a topógrafa, pelo que eu entendi. Ela é assim, vamos sobreviver, vamos, sabe? Sim. E tanto que quando ela vai pro farol, ela fala, não, de jeito nenhum que eu vou pro farol, sabe? Você tá louca? Ficar andando. E era pra elas ficarem lá 6 meses, a expedição. Durou 5 dias. Foi ótimo. Muito sucesso. E você indicaria esse livro? Olha, eu indicaria, viu? É um livro um pouco complexo às vezes, carregado, mas extremamente divertido, interessante. Ele é um livro instigante, assim, que você fica querendo saber o que tá acontecendo. Eu acho que ele cria mistério sem sacanagem. Sim, não é aquela coisa assim, você quer saber o que tá acontecendo. Você quer saber o que tá acontecendo, lógico, mas não é só isso o livro, não. Ele gera mistério de uma forma natural, assim. Eu acho que o Jeff Vandermeer, acho que esse é o talento dele, talvez. Que ele faz você querer saber mais, sem precisar ficar de sacanagem, sem precisar ficar balançando algum segredo na sua cara, sabe? Lógico que tem grandes segredos ao longo da história inteira, tanto que é a história do o que é a Área X, o que é o rastejador, o que aconteceu com as expedições. Praticamente nada disso é revelado. Mas no fim, ainda é legal a história, porque não é sobre isso a história é sobre a bióloga. Falam que o segundo livro é muito diferente do primeiro, então eu tô muito curioso também por causa disso, a continuar. Então eu indico, com certeza, o primeiro, mas eu quero ver como é o segundo, não vou falar, já que eu indico também. Eu também indico, se você gosta de mistério, de terror, se você gosta de Lovecraft, eu acho que provavelmente você vai gostar desse livro também. Ele
tem elementos de ficção científica mesmo, né? Sim, eu com certeza, se eu tivesse com o segundo aqui na minha mão, eu começaria a ler ele. Imediatamente? Imediatamente. É um livro com mistérios, mas que não se baseia em mistérios. É um livro mais baseado na personagem em si, da bióloga, e como ela se relaciona com as outras pessoas e o impacto que isso trouxe, tanto pra expedição quanto pra vida dela. Que ela faz bastante esse balanço. Até o marido dela chamava ela de ave fantasma. Ah, é verdade. Outra coisa que eu achei legal, a gente em nenhum momento sabe o nome de nenhum personagem. Verdade, eles não revelam Não. nada. Então, aí, se vocês quiserem ler antes de sair o filme na Netflix, dá tempo, é hiper rápido. E eu tô bem ansiosa pro filme, eu tô esperando o que eles vão fazer, porque é um livro em que ela fica muito tempo pensando em coisas, ela não interage tanto falando. Então, eu quero saber como é que vai funcionar essa adaptação. Eu acho que com certeza não vai ter mais interação entre as personagens, mas fora isso, eu acho que tem como adaptar bem. Sim, com certeza. Ah, vai ser legal, provavelmente. Eu tô torcendo. Também. Então é isso, pessoal. Você leu o livro? Você gostou? Na época que você tá ouvindo, já saiu o filme? Você já assistiu também? Fale pra nós Tá tudo ansioso isso. pelo filme? Sim, eu tô. Tchau, tchau. Até a próxima. E bem-vindos ao Canavial.